Atualmente, observa-se uma escalada significativa na guerra comercial iniciada pelo presidente Donald Trump contra México e Canadá. Uma nova diretriz da Casa Branca sob a gestão Trump elevou as tarifas de importação de aço e alumínio para alarmantes 50%. A reação do Canadá foi imediata e enfática. Nunca seremos o 51º estado. O Canadá não está à venda. A nação busca uma parceria comercial mutuamente benéfica com os Estados Unidos, e a imposição de tarifas adicionais de 25% sobre aço e alumínio foi lamentável. Essa escalada levanta a questão se a administração Trump estava na defensiva devido à economia volátil. Desde o início dessa guerra tarifária, as maiores empresas americanas registraram quedas no mercado. Trump chegou a sugerir que a Walmart arcasse com os custos. O Canadá, por sua vez, anunciou que todas as opções estão sobre a mesa, em resposta às tarifas de 50%. O Canadá, um tradicional exportador de energia, aço e alumínio para os Estados Unidos, encontra-se em uma posição delicada. As tarifas de 50% causaram um impacto devastador, gerando uma onda de indignação, com o fechamento de fábricas, aumento do desemprego e tensões políticas. Neste vídeo, exploraremos como o Canadá busca se recuperar dos danos comerciais da era Trump e a postura do primeiro-ministro de Ontário, Doug Ford, que declarou: "Vamos usar todas as nossas cartas." As tarifas de 50% sobre aço e alumínio, impostas por Trump, foram um pesadelo para o Canadá, segundo economistas, prejudicando severamente as exportações e elevando o déficit comercial a níveis recordes. A liderança canadense, em Ottawa, agora busca formas de retaliação. Embora o tema possa parecer monótono, a fúria do primeiro-ministro de Ontário indica que algo significativo pode ocorrer. A declaração de Doug Ford, "Vamos usar todas as nossas cartas", é interpretada de diversas maneiras: corte de energia, imposição de contratarifas, ou atração de investimento estrangeiro para desestimular o comércio com os Estados Unidos. A imprensa canadense sugere que essa não é apenas uma bravata, mas uma estratégia real. Se implementada, os custos de energia nos estados do norte dos Estados Unidos poderiam disparar e as cadeias de suprimentos seriam interrompidas. As possíveis retaliações canadenses incluem contratarifas, já parcialmente em vigor sobre alguns produtos americanos, poderiam se tornar mais severas. Corte de energia. Ontário e Quebec exportam uma parcela significativa de eletricidade para os Estados Unidos e a interrupção desse fornecimento poderia causar caos nos estados do norte. E redução da dependência do mercado americano. Figuras como Mark Carney defendem o aumento da produção doméstica para diminuir a vulnerabilidade. Embora as relações Canadá-Estados Unidos já estejam abaladas, segundo o primeiro-ministro de Ontário, isso é apenas o começo. Em março, Ontário impôs uma sobretaxa de 25% sobre a eletricidade exportada para os Estados Unidos, com a possibilidade de aumento em caso de novas escaladas. Doug Ford anunciou um aumento no preço da eletricidade fornecida a 1,5 milhão de lares em Minnesota, Nova York e Michigan, como retaliação. Ford expressou solidariedade ao povo americano, culpando unicamente o presidente Trump pela guerra comercial. Ele estimou que a sobretaxa adicionaria cerca de $100 por mês às contas de luz dos contribuintes americanos afetados, gerando entre $300 mil e $400 mil em receita diária para a província, que seria usada para reduzir as contas de eletricidade dos contribuintes de Ontário. A medida canadense representa um encargo anual de $110 bilhões sobre as importações de eletricidade dos Estados Unidos. Ford também destacou a importância de construir sobre as forças, não as fraquezas, das duas nações mais fortes e resilientes do mundo, após encontros com 3 governadores americanos. Além disso, Ontário retirou bebidas alcoólicas americanas das prateleiras e proibiu empresas americanas de contratos de compras governamentais, somando-se às tarifas retaliatórias federais sobre $30 bilhões em bens americanos. Mesmo após a saída de Trump, as tarifas permanecem como um legado. Washington pondera sobre o custo de perder o Canadá, enquanto o Canadá clama "chega". A postura de Ontário pode desequilibrar o comércio bilateral, gerando um efeito dominó que afeta a indústria do aço, o mercado de energia e as tensões políticas. Ainda não está claro quem será o vencedor ou perdedor. As tarifas de Trump afetaram o Canadá de forma contundente, e o primeiro-ministro de Ontário sinalizou que não as tolerará mais. Quais reações isso provoca internamente e internacionalmente? Que projetos serão implementados no Canadá?
Produtores canadenses, especialmente no setor de aço e alumínio, afirmam que não conseguem competir no mercado americano com uma tarifa de 50%, aumentando a pressão sobre Ottawa por uma retaliação mais forte. Essa pressão afetou diretamente o governo de Ontário, cuja economia é baseada na manufatura. Enquanto o governo federal adota uma linha mais moderada, Ontário age com maior firmeza. Isso levanta a questão de uma possível tensão crescente no equilíbrio político interno do Canadá. A forte reação de Ontário indica que a província, que exporta eletricidade para os Estados Unidos, especialmente para as províncias do Norte, possui uma alavancagem significativa. No curto prazo, um possível corte de energia poderia disparar os preços da eletricidade e causar blackouts limitados em algumas partes dos Estados Unidos. Embora Ontário também dependa dessa receita, a medida é uma arma de retaliação eficaz. Nos estados do norte dos Estados Unidos, a questão da dependência canadense é levantada, especialmente com a simultaneidade das tarifas de Trump e as retaliações canadenses, gerando preocupação sobre os custos para o público americano. Atualmente, o Canadá impõe tarifas adicionais de 10% a 25% sobre certos produtos agrícolas dos Estados Unidos, como leite, ovos e algumas frutas e vegetais. Embora haja um vai e vem, essas tarifas não são tão severas quanto as de 50% dos Estados Unidos sobre aço e alumínio. O Canadá também respondeu aos Estados Unidos com tarifas elevadas sobre produtos de aço, com taxas adicionais. No entanto, a guerra tarifária é mantida em um nível mínimo para evitar danos maiores a ambas as economias. O Canadá tenta retaliar com pequenas tarifas sobre importações de máquinas e equipamentos, mas seu poder de retaliação não é tão elevado quanto o dos Estados Unidos, o que explica a aposta de Ontário na Carta da Eletricidade. A questão central reside na profunda interdependência comercial entre os dois países. Setores como automotivo, aeroespacial e processamento de alimentos são tão integrados que partes de um mesmo produto cruzam as fronteiras diversas vezes. A imposição de impostos, por um lado, abala toda a cadeia de suprimentos, transformando uma estratégia de ganha-ganha em perde-perde. O Canadá vende e compra muito dos Estados Unidos. Com o crescimento do déficit comercial, o Canadá precisa impulsionar a produção doméstica ou buscar novos mercados, levantando a ideia de relocalização de empresas, onshoring. As areias betuminosas de Alberta são uma enorme fonte para refinarias americanas. Se o Canadá buscar novos mercados para seu petróleo, os Estados Unidos terão que procurar fontes alternativas, o que pode ser caro. A eletricidade fornecida por Ontário e Quebec aos estados do Nordeste dos Estados Unidos afeta diretamente preços e suprimentos. É por isso que o primeiro-ministro de Ontário afirma: vamos cortar a energia se for preciso. Em certo sentido, é um último recurso, mas uma carta poderosa nas negociações. Mark Carney, ex-governador do Banco do Canadá e do Banco da Inglaterra, é uma figura proeminente no mundo financeiro e lidera o esforço para reestruturar a economia canadense. Carney e os primeiros ministros das principais províncias do Canadá concordam em avançar com projetos que diminuam a dependência dos Estados Unidos: ferrovias, expansões portuárias, infraestrutura digital e investimentos em energia verde. O Canadá busca levar seus produtos aos mercados globais mais rapidamente, não apenas aos Estados Unidos. Essa onda de projetos é vista como um passo concreto contra as agressivas tarifas da era Trump, uma abordagem de construir nossa própria marinha e encontrar novos mercados. Em outras palavras, o Canadá quer criar alternativas em vez de depender apenas do mercado americano. A longo prazo, a questão das tarifas entre Canadá e Estados Unidos vai além do aço e do alumínio. Com a interdependência energética, a postura firme de Ontário e os grandes projetos de Mark Carney é quase uma história de mobilização econômica total. Se essa guerra comercial se aprofundar, ambos os lados têm muito a perder. Mas o Canadá afirma: estamos jogando nossas cartas perto do peito. Temos muitas opções à nossa disposição, desde cortar a eletricidade até projetos de relocalização. Do lado americano, a opinião pública questiona: essas tarifas realmente funcionam para nós ou acabamos pagando a conta? O Canadá realmente cortará a energia? Ou isso é apenas uma tática de negociação? Os projetos de Carney podem tirar o Canadá da sombra dos Estados Unidos? E você? O que você acha sobre isso? Deixe sua opinião nos comentários. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir. Tenho certeza que será perfeito para você.